Continuando então, a gente viu as vias de administração dos medicamentos, certo? Agora a gente vai conhecer minuciosamente cada uma dessas etapas da farmacocinética, as etapas da absorção, que compreende a saída do fármaco do exterior até a corrente sanguínea, distribuição do sangue até os demais tecidos e metabolismo, que é o processamento desse fármaco pelo nosso organismo, e a excreção, que vai desde o sangue, dos espaços dos nossos tecidos até de volta ao ambiente, até a saída desse fármaco de volta ao ambiente, certo? A primeira etapa, então, que iremos estar analisando é a da absorção. Então, o que é a absorção? É a transferência da droga do local onde é administrado para os fluidos circulantes. Lembram lá da absorção, por exemplo, que a gente falou da via oral, onde o fármaco era transferido ali do intestino, da mucosa gastrointestinal, né, saindo daquele local e indo parar na corrente sanguínea? Então, aquilo dali a gente dá o nome de absorção, no qual ele atravessa vários epitélios, várias membranas. Né? No caso aqui da absorção gastrointestinal, ele atravessa o epitélio gastrointestinal, né? Atravessa o endotélio vascular, né? A parede ali dos vasos, né? Indo parar, por fim, na corrente sanguínea. Então, essa figura aqui ilustra bastante esse processo de saída do fármaco do local onde é administrado, atravessando, né, várias membranas ali, né, gastrointestinal, o endotélio vascular indo parar na corrente sanguínea. Então, temos várias barreiras biológicas a serem atravessadas por esses fármacos, né? Do trato gastrointestinal, quando administrado pela via oral, do trato respiratório, quando administrado pela via respiratória, pela via pulmonar, da pele, um fármaco que é administrado pela via cutânea, né? Um fármaco, uma pomada, por exemplo, que é colocada sobre a pele. Regiões subcutânea e intramuscular também. Então, nós temos várias barreiras ali que aquele fármaco, que é administrado pela via subcutânea, né, quando ele vai parar naquele tecido adiposo, tem várias barreiras ali que ele vai atravessar até de fato cair na corrente sanguínea. E, claro, por exemplo, mucosa geniturinária, né, um fármaco administrado naquele local que até ele chegar na corrente sanguínea tem todo um trajeto a ser seguido. De modo, gente, que são dois conceitos distintos. Uma coisa é a administração das drogas, conforme a gente viu na última parte dessa aula. Outra coisa é a absorção das drogas, certo? Uma coisa é eu chegar e oferecer a droga para esse paciente através de qualquer uma daquelas vias, e outra coisa é essa droga sair do local onde foi administrada e ir parar na corrente sanguínea. Porém, existem duas vias de administração de medicamentos, no qual a administração coincide com a absorção. Quais são elas? Via intravenosa, via intraarterial, no qual a gente já administra diretamente na corrente sanguínea, certo? Então, a absorção, essas passagens deste fármaco diante de vários tecidos, entrando da célula, saindo, vai acontecer através de todos esses processos de transporte transmembrana, né, que pode ser por difusão simples, sem gasto energético, difusão facilitada através de uma proteína, né, obedecendo os gradientes de concentração, saindo do local onde ele é maior, de maior concentração para o local de menor concentração, e claro, através do transporte ativo, que é com gasto energético, através de uma proteína também, mas envolvendo gasto energético. Então, difusão passiva. O fármaco se move da região de concentração alta para a de concentração baixa. A difusão passiva não envolve transportador. Ele é realizado através ali da membrana fosfolipídica, da parte ali fosfolipídica da membrana, né? A maioria dos fármacos é absorvido através desse processo de difusão passiva. Difusão facilitada. Os fármacos entram na célula através de uma proteína transportadora, né, transmembrana, né, que vai fazer com que este fármaco atravesse essa membrana.
não requer energia, no caso de difusão facilitada, pode por ser saturado e poder ser inibido por compostos que competem pelo transportador. Ou seja, na difusão facilitada, quando a gente fala assim, né, pode ser saturado, é porque ele vai sair do local de maior saturação para o local de menor saturação. Transporte ativo. Então, é capaz de mover um fármaco contra o gradiente de saturação, ou contra o gradiente de concentração desse fármaco. Porém, através dele, envolve um gasto energético. Endocitose e exocitose. Então, esses tipos de absorção são usados para transportar fármacos especialmente grandes através da membrana celular. Então, eles chegam, né, e promovem essa endocitose através de um engolfamento das moléculas. Então, os pseudópodes são formados ali pela membrana celular de maneira a fazer um engolfamento dessas substâncias geralmente grandes. Distribuição. Então, distribuição é o movimento da droga de um compartimento para outro no nosso corpo. Então, do compartimento intravascular para o compartimento extravascular, né, para o espaço intersticial. Do espaço plasmático, né, do plasma sanguíneo para fora do vaso sanguíneo, para o espaço intercelular, cerebral, por exemplo. Do espaço plasmático sanguíneo para o espaço placentário, no caso de gestante, do espaço plasmático para o tubular renal, do extracelular para o intercelular. Tudo isso aqui, esse movimento de droga aqui, diz respeito ao processo de distribuição. Tratando-se do processo de distribuição, duas importantes barreiras precisam ser levadas em conta. São as barreiras hematoencefálica e a barreira hematoplacentária. De modo que elas são muito seletivas no tocante ao que vai passar por ela. Não é toda substância que chega ao feto, não é toda substância que chega ao cérebro. Exemplo de seletividade da barreira placentária, por exemplo. Se a mãe for portadora do vírus HIV, não necessariamente o filho vai ser, né? Porque o sangue da mãe não se mistura com o sangue do bebê e algo bastante seletivo entre os dois sangues é a barreira placentária. Então, barreira hematoencefálica. Certas substâncias que penetram tecidos moles não conseguem atingir, né, os cérebros. Geralmente, as substâncias apolares, as que são dissolvidas em gorduras, as lipossolúveis, né, e pequenas de tamanho, essas sim conseguem atravessar. Exemplo, anestésicos e analgésicos. Já no caso da membrana hematoplacentária, né, que vai estar ali separando a circulação materna da circulação fetal, de certa forma protegendo, né, os órgãos imaturos do feto que não conseguiriam estar metabolizando, por exemplo, algumas substâncias estranhas, né, elas facilitam e inclusive impedem o transporte de algumas substâncias. Geralmente, as substâncias que têm afinidade por gordura, as lipofílicas e de baixo peso molecular, são as que conseguem atravessar. Tratando de distribuição, né, a gente viu ali alguns fármacos sendo jogados na corrente sanguínea. Porém, eles não são transportados tão somente na forma livre, né? Chegam ali e são transportados ali sem estar ligado a nada. Geralmente, eles se ligam a algumas proteínas transportadoras. Geralmente, é a albumina, que é a de maior representatividade na corrente sanguínea da gente. Certo? Então, uma parte das drogas é transportada ligada a essa proteína. À medida que a outra parte, que não estava ligada, vai sendo distribuída, né, vai sendo espalhada para os tecidos, as que estavam ligadas passam a se desprender da proteína para estarem sendo distribuídas para os tecidos. Exemplo, gente. Lembram do T3 e T4, que são hormônios tireoidianos? Nós temos o T3 livre, T3 total. T4 livre, T4 total. Quando a gente vai dosar esses hormônios em laboratório, certo? O T3 livre e T4 livre são os que não estão ligados à proteína.
O total vai se dosar ao que está ligado e ao que não está ligado, subentendendo que existe uma parte desse total do T3 e do T4 que não estão ligados à proteína, certo? Perceba só como se comporta a concentração do fármaco na corrente sanguínea nessas etapas que a gente viu até agora. O fármaco ainda não foi administrado pela via oral. Ele ainda está externo ao nosso organismo, em relação ao nosso organismo. Qual é a sua concentração? 0. A partir do momento que ele é administrado e que começa a haver o processo de absorção deste fármaco, né, que é a passagem do fármaco do local onde é administrado para a corrente sanguínea, a sua concentração tende a se elevar após um intervalozinho de tempo, que é justamente o tempo que o fármaco levou para sair ali da boca e parar no trato gastrointestinal e ser, por fim, iniciado o processo de absorção. Certo? Finalizado o processo de absorção, lembrando, né, nós temos uma concentração máxima desse fármaco ali sendo alcançada, e essa concentração tende a ser diminuída a partir do momento que a distribuição é iniciada no nosso corpo. Né? Então, distribuição que é a passagem ali da corrente sanguínea para os diversos tecidos constituintes do nosso organismo. Lembrando que, paralelo à distribuição, o metabolismo está acontecendo. Afinal de contas, a corrente sanguínea também joga uma parte desse fármaco, principalmente aqui para o fígado, né, que é o principal órgão de metabolização que a gente tem. Né? Juntando tudo isso aí, a distribuição com a eliminação, a concentração na corrente sanguínea tende a cair ainda mais, né? Beirando a proximidade da concentração nula após algumas horas, alguns dias serem decorridos da administração desse medicamento. Essa curva tende a se alterar, né? Essa curva concentração na corrente sanguínea, tempo, tende a se alterar a depender da via de administração que esse fármaco foi administrado. Então, uma coisa é o comportamento do fármaco administrado pela via oral. Outra coisa é o comportamento desse fármaco administrado pela via intravenosa. Administrou pela via intravenosa já está na concentração máxima. Agora a tendência é diminuir. Né? Via intramuscular, então, tende a aumentar, diminuir ao longo do tempo, sendo que esse pico aqui de concentração, né, ele pode ser variado de acordo com a substância administrada. Se é uma substância mais aquosa, se é uma substância mais líquida. Né? O mesmo se dá para a via subcutânea, enfim, certo? Percebe, gente, que a concentração do fármaco aumenta e logo ela vem a estar reduzindo, certo? No caso de uma administração pela via oral. O interessante é que esse fármaco, né, ele fique numa concentração, no intervalo de concentração que nós chamamos de janela terapêutica, que é a concentração deste fármaco cujos efeitos benéficos, efeitos necessários desse fármaco conseguem ser observados. Né? Então, a duração de atividade deste fármaco vai acontecer enquanto que esse fármaco estiver dentro da concentração da janela terapêutica, certo? Se ele tiver uma concentração inferior, nós não temos os efeitos desejados. Se ele tem uma concentração acima, nós temos uma concentração tóxica, né, deste fármaco no organismo. Então, o interessante é que esse fármaco seja mantido numa concentração dentro da janela terapêutica para nós termos os efeitos desejados. Mas logo essa concentração vem o quê? A cair. Daí a necessidade de administrar outro medicamento para ele vir aqui subindo, e se manter dentro da janela terapêutica, né? Por que isso aqui perdeu essa concentração? Conforme nós vimos, existe o metabolismo acontecendo aqui. Existe a distribuição, existe a própria excreção, a saída do fármaco do organismo para o ambiente. Então essa concentração tende a cair, sendo necessário a administração de uma outra dose de medicamento, caso queira que a atividade perdure por mais tempo nesse organismo. E daí a justificativa que nós temos de estar obedecendo
critérios posológicos. Então, se um fármaco é administrado de 8 em 8 horas, por exemplo, é porque se passar desse tempo de 8 horas, a gente vai ter um intervalo de tempo aqui, cuja a concentração desse fármaco na corrente sanguínea vai estar abaixo da janela terapêutica. O objetivo, então, é estar sempre mantendo esse fármaco dentro da chamada janela terapêutica, para que ele consiga cumprir os efeitos desejados no organismo. Repare só que interessante, a gente não espera o medicamento chegar na sua concentração mínima da janela terapêutica para administrar outro fármaco, não. A gente administra um pouco antes, justamente para dar tempo a esse fármaco sair do local onde foi administrado, ser absorvido no trato gastrointestinal e atingir as concentrações necessárias para sua manutenção na janela terapêutica. Se um fármaco for administrado em uma concentração muito alta, o seu aumento e o seu declínio de concentração no organismo vai estar sempre em uma concentração tóxica ao longo do tempo. O ideal é que ele esteja numa faixa terapêutica. E aqui a gente tem uma faixa de falha terapêutica, porque a dosagem desse fármaco administrado foi inferior àquilo que convinha. Vejamos esse vídeo aqui que é interessante, ele traz aqui uma ilustração a respeito desses processos da farmacocinética. Da droga, que geralmente é uma parte ligada a proteínas e outra de maneira líquida na corrente sanguínea. Processo de metabolismo. Daqui a pouquinho a gente vai dar um enfoque melhor ao metabolismo dos fármacos. Lembra que eu falei do efeito de primeira passagem? Em qual o fármaco administrado pela via oral e via retal também. Ele primeiro passa pelo fígado antes de chegar ao coração e ser bombardeado para todo o corpo. Então o fígado já destrói logo uma parte dele antes mesmo dele atingir o seu sítio de ação. Aí a distribuição do fármaco, a saída dele do plasma sanguíneo para o tecido alvo. O tecido que estava vendo, por exemplo, um processo inflamatório. Então ele chega ali aquele tecido e ele cumpre o seu efeito
anti-inflamatório. Agora o processo de metabolismo. Através do metabolismo, gente, uma droga pode ser tanto ativada quanto também inativada. Geralmente, o fígado tende a destruir a droga, tornando ela uma substância facilmente eliminada pelos rins. Isso é o que geralmente acontece. Mas não é somente isso que acontece. Por exemplo, alguns fármacos, eles são ativados ao passar pelo fígado. Por exemplo, lembram lá do Tilex? No Tilex nós temos a codeína. O Tilex é um fármaco administrado para pacientes que estão com dor intensa, né? Então, nele, além do paracetamol, a gente tem a codeína. A codeína, quando ela chega no fígado, ela é metabolizada e se transforma em morfina. E a morfina, sim, que é uma substância que vai ter um efeito no sistema nervoso central, certo? Então, está aí um exemplo de um fármaco que é ativado ao se passar pelo fígado, né? O Tilex, que dentro dele vai ter a codeína, que quando passar pelo fígado vai ser convertida em morfina. Certo? Então, via de regra, como eu falei aqui para vocês, um fármaco, né, quando ele passa ali pelo fígado, ele vai ter uma via ali, vai ser facilmente passar ali pelo túbulo renal, né, pelo sistema excretor e sair do organismo da gente. Porém, alguns fármacos são ativados através deste processo. Outro exemplo, o Fosamaprevir é um antiviral inativo. Ele é administrado como Fosamaprevir. Porém, quando ele é hidrolisado no nosso organismo, quando ele é metabolizado, quando ele é biotransformado, ele se transforma em Amprenavir, que é o fármaco ativo como antiviral, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, a pivampicilina, que ela é uma substância que quando ela em contato com as esterases dentro do nosso organismo, são algumas enzimas chamadas esterases, a pivampicilina se transforma em ampicilina, que é a forma ativa deste fármaco antibiótico. Por fim, a última fase da farmacocinética é a fase da excreção, certo? A excreção, na maioria das vezes, acontece pela urina. Mas não é a única via de excreção dos fármacos, a urina, a via urinária. Os fármacos podem ser excretados pela via pulmonar. Por exemplo, aqueles gases que são absorvidos pelo pulmão, eles também podem ser eliminados através do pulmão. Podem ser eliminados através da bile. Uma vez despejado na bile, vai sair pelas fezes, pelo suor. Lembra que quando algumas pessoas fazem uso do antibiótico, por exemplo, de alguns antibióticos, até o seu cheiro muda, porque esse antibiótico tende a ser eliminado também pelo suor, né? A saliva vai ter presente também essas substâncias, no caso das substâncias hidrossolúveis e até mesmo nas lágrimas. Farmacodinâmica, gente, a gente vai estar conhecendo elas à medida que a gente conhecer cada um dos fármacos. Então, fármaco que atua no sistema nervoso central, como é que ele age? Né? Não é a ação da droga no organismo, que a gente estuda na farmacodinâmica. Então, de uma maneira mais sistematizada, a gente vai estar conhecendo a farmacodinâmica, como que esse fármaco vai estar atuando nesse organismo, à medida que a gente conhecer cada uma das classes desses medicamentos. Então, fármacos que atuam no sistema digestório, fármacos que atuam no sistema nervoso central, fármacos que atuam no sistema circulatório e daí por diante. Então, terminamos aqui esse assunto. Excelentes estudos para vocês e até a próxima.